Benta, muito boa tarde para você, direto do José Amalfitani, palco do jogo exclusivo hoje entre Vélez Sarsfield e Flamengo. Se enfrentou, ele fez hoje de manhã, junto com o Pedro Henrique Torre, uma entrevista exclusiva com Rodolfo Landim, que não falava há algum tempo, mas trouxe detalhes importantes sobre o que vai acontecer aqui nesse estádio mais tarde. Mas o que eu voltei a conversar ontem com ele, ele falou que ele estava bem, prova que ele estava bem, que ele foi para o treino, treinou bem. Ontem eu fui lá assistir o treino lá, treinou bem. Agora, se ele vai jogar ou não, depende do Dorival, que vai escalar o time. Eu não sou o que escalo, mas assim, pelo que eu vi, por tudo que eu vi lá no treino, ele já está melhor, já está bem. Não significa, às vezes, que uma hepatite é aquela história que a gente pegou hepatite. Hepatite, eu acho que uma inflamação no fígado, né? Mas pode ser de diversas formas, sei lá. Coisa de engenheiro falando aqui, né, médico? Né? Mas assim, eu acredito que a dele foi bastante leve, razão pela qual ele pôde jogar, ou pelo menos jogou um tempo, e já voltou a treinar e está treinando normalmente. Cara, e gramado é uma coisa fundamental dentro desse processo, né? A gente, sem crítica, assim, a gente, por exemplo, vê uma coisa quando a gente joga num gramado bom e quando a gente joga num gramado já um pouco pior, a dificuldade que isso causa. Quando você qualifica a sua equipe, é importante que você tenha um bom gramado para você poder jogar. Rapaz, eu vou falar um negócio pra vocês, não tá bom o gramado não, não tá bom o gramado não, daqui a pouco a gente fala desse assunto aqui, a gente tem imagem de tudo que foi tentado durante essa semana. Hoje de manhã teve delegação aqui, tanto de Vélez quanto de Flamengo e também da Conmebol, para olhar o gramado. O Flamengo tá bastante incomodado com a situação, já já a gente entra nesse assunto, mas antes, pra gente falar em seguida da entrevista ali do Landim, ele fala do Davi Luiz, está em condição e vai para o jogo. Passarinho me contou que vai para o jogo, então a gente tem o time do Flamengo já confirmado para mais tarde. E aí, Pedro, o Vélez já estava preocupado, entre aspas, com a presença do Davi, né? Por toda a grandeza que tem, pelos clubes onde passou, faz diferença ter esse cara no elenco. E agora, sabendo que ele vai jogar, assim, dá mais segurança, porque o Flamengo também tinha uma solidez ali nessa zaga com a outra opção do Dorival. O Vélez se preocupava muito com o nome Davi Luiz. A gente conversava, os argentinos, quando nos abordavam na segunda-feira, após a chegada do Flamengo em Buenos Aires, eles falavam: Davi desembarcou, Davi está aqui, Davi vai para o jogo. Aquela coisa do Davi, jogador europeu, jogador de muito nome e tal. Mas se você olhar também, a preocupação, um copo meio vazio talvez, é o lado do campo onde joga o Ransom, é o lado do campo onde tem o Rodinei frágil na defesa, é o lado do campo que a gente sabe que o Davi tem um problema, ainda que tenha informação que nos coloca hoje o Landim de que ele treinou bem, você não sabe exatamente qual o ponto, ele deixa o campo no último jogo por cansaço. Em uma situação hipotética que ele esteja bem, é um nome, é um peso. Em uma situação que a gente não sabe, que é um ponto de interrogação, tem que tomar cuidado por ali. Agora, eu acho que passa muito por uma preocupação do Vélez e menos por uma preocupação do Flamengo. Porque sempre que a gente debate a evolução do Léo Pereira, a melhora do Davi Luiz, a evolução do Fabrício Bruno, a gente sempre lembra também da evolução do sistema defensivo, de uma proteção independente da fragilidade do Rodinei, a linha de volantes, porque o Thiago Maia está por ali, porque a recomposição é diferente, porque o sistema é melhor protegido, sabe? E uma transição defensiva melhor, evita de você estar sempre correndo para trás. Por muito tempo a gente falava que esse sistema defensivo do Flamengo está exposto. Em algum momento vai correr para trás, o adversário vai encontrar um espaço. Não tem sido a tônica do comentário nas últimas semanas. Então, preocupa menos o Flamengo ter o Davi, ou se fosse o Fabrício, se você traz a informação, joga o Davi Luiz. Não é também aquela preocupação do Dorival, se não jogasse o Davi Luiz, o confronto era outro. Não, acho que se perde um Arrascaeta, se perde um Gabriel pelo poder de decisão, se perde um Pedro pela boa fase do artilheiro da Libertadores, um Everton Ribeiro, seria outra coisa. É mais difícil de você repor pela qualidade. Bem encaixado, se não tivesse o Davi, acho que teria solução. Tem menos preocupação para o Flamengo e mais preocupação de um Vélez que teme o Flamengo. O Vélez teme os nomes do Flamengo, o Vélez teme a fase do Flamengo, o Vélez teme a capacidade do time do Dorival de jogar dentro e fora de casa. Isso tudo é muito mais um fator de preocupação ao Vélez.
E a gente vê isso desenhado até na fisionomia, né? Hoje, enquanto o Pedro estava lá fazendo a entrevista com o Landinho, eu fui até o hotel também do Flamengo. Eu conversei um pouquinho com o Dorival. Ele é sereno, né? Tava tomando um cafezinho lá? Eu estava tomando um cafezinho lá. Com açúcar ou sem? Sem açúcar. Sem açúcar. Sem açúcar. E aí tava conversando com o Dorival e assim, ele é um cara sereno, né? Mas ele tá muito tranquilo pra partida. É óbvio que tem a questão, já a gente fala do gramado e a gente sabe que é um time argentino do outro lado e não só por ser um time argentino, é um time que está na semifinal de uma Libertadores, isso não acontece por acaso. Então, assim, com todo o respeito que ele prega e mantém ao Vélez, dá pra ver uma certa serenidade do lado do Flamengo. Eu acho que vai a linha até do Dorival, Dani. O Landim desce, sabe, muito tranquilo, à disposição, muito solícito, fica lá por quase 40 minutos batendo papo com a gente. A delegação como um todo, o staff como um todo do Flamengo no saguão do hotel, um clima leve, um clima cordial, mas é bom que se diga, porque o momento é bom. Não teria entrevista, não teria delegação, não teria... O que dá para dizer que vai além do Dorival. O clima no Flamengo é tranquilo. É um clima leve, não é aquele Flamengo que não podia ter vitória, derrota, independente do que acontecesse, era diretoria xingada, jogador sendo xingado, Gabigol debochando ali, respondendo ao torcedor. Isso não existe mais no Flamengo. É um Flamengo que, apesar de ser um jogo em Buenos Aires, um mata-mata, uma Conmebol Libertadores, senti, acho que você também hoje, um clima como um todo, sereno, tranquilo, um Flamengo confiante. Não é desmerecendo o jogo, mas é um Flamengo ciente do que está fazendo, do que pode fazer, do que é capaz. E jogando a sua terceira semifinal em 4 anos. O que está acontecendo aí, Daniela? Estão pintando as linhas do gramado. E como a gente está muito pertinho, porque aqui o espaço do campo é curto, né? Acabei dando uma atrapalhada aqui no rapaz que está pintando a linhazinha branca do gramado. Ou seja, se tiver torta na hora do jogo, ele tava com uma culpa cara é nossa. de poucos amigos pra você. Não, tô brincando. Não vai ter nada torto. Eu quero ouvir vocês aí, e Zé, Capita, né, que já viveram todo esse clima aqui de hoje. É óbvio que é muito diferente falar em oba-oba, em salto alto, não tem nada disso aqui pelo lado do Flamengo, mas essa serenidade, ela vem acompanhada, acho que de uma certeza de nível técnico superior, o que não é garantia de resultado. Então, para ouvir vocês... Da tinta de novo. Passa pro estúdio, que é pra não dar problema. Joga pro estúdio. Eu vou chegar pra perder essa da tinta, não podemos perder. A gente tá vendo, em rede nacional, o país todo tá observando o seguinte, a artimanha dos nossos jornalistas. Exatamente. Os brasileiros que estão no José Malfitani agora, claramente atrapalhando a demarcação do campo, Zé Elias. Na hora de traçar a linha do VAR, dificuldade. Denúncia, jornalismo denúncia lá. Olha o jornalismo verdade lá. Ó. Dani já levantou pra... Olha lá. Olha que coisa, hein? Voltando pro jogo. Tá reto, eu juro que tá reto. Tá retinho. Olha lá. Eu não sei se eles continuam, se eles estão fazendo essa... hoje não, né? Mas antigamente o campo diminuía, tinha treinador que pedia para diminuir o campo. Entrava no vestiário, tinha aquele cheiro de naftalina. Lembra em Bragança? Não sei se o vestiário um dia antes. Já passei muito na parte da manhã. Água, era água gelada. Quando tinha, né, Zé? A água era sabe aquele cano? Eles tiravam o chuveiro elétrico era aquele cano. É lógico uma brincadeira, né? Pelo que aconteceu aí com a Dani e com o Pedro. Mas eu acho que o jogo... Não é tanta brincadeira não, hein, Zé? Vou te contar um negócio quando você me devolver aqui. Você imagina o que vai acontecer no jogo, né? Por isso que eu acho que o Flamengo vai ter um jogo difícil. Eu acho que o Vélez vai tentar levar por esse lado, não vai tentar jogar da forma como nós estamos esperando. Não, acho que o Vélez vai tentar sair pro jogo. Não, o Vélez vai pro jogo. Da forma que eles acreditam que devam tirar o Flamengo da zona de conforto, não, da forma como o Flamengo gosta de jogar. Um jogo, de novo, cheio de detalhes. O Flamengo tem que se preocupar, por exemplo, especialmente com o Rodinei, porque todos nós sabemos da deficiência que o Rodinei tem na fase de marcação. Ele vem fazendo um campeonato fantástico, né? O Rodinei é muito mais um atacante do que um defensor, mas em jogos como esse, tem que ter essa atenção aos detalhes. O time do Vélez deve pressionar, deve criar situações de dificuldade para o Flamengo nesse sentido. E assim, o Flamengo reclamando do campo... Para eles, melhor ainda. O Flamengo está demonstrando ao Vélez que eles estão incomodados com isso. Mas um gramado ruim não é ruim para o Vélez também, Zé? Porque a gente pensa o seguinte, jogadores piores, um time inferior, o gramado, se tiver cada vez pior, é melhor para o Vélez. Mas não é ruim para a partida, para o Vélez também? Não. Assim, Prats, você está acostumado a trabalhar... Eu lembro quando nós trabalhávamos na Rádio Globo, você ia com a sua Mercedes. Beleza? Sim, é verdade. Mercedes, tal. É verdade isso. Aí, de uma hora para outra,
E aí não tô, né? Você não vai com a Mercedes, você vai com o Fusca, que também é um ótimo Você carro. chega no lugar. Você chega no lugar, né? Você vai ao trabalho com o Fusca. É um carro fantástico, até mais fácil de se consertar. Mas só que assim, a Mercedes tem o ar-condicionado, tem é automático, Sim. né? A direção é hidráulica. Esse é o campo tapete, o gramado. O Fusca, você vai passar no buraco, você vai sentir, né? Você vai colocar a primeira marcha, você coloca a primeira, a segunda, você tem que fazer aquela segunda de caminhão e aí para acertar a segunda. Esse é o campo com dificuldades que o Flamengo vai encontrar. Por quê? Na hora de um domínio, a bola aqui que vai para o outro lado, a bola muitas vezes não chega da forma como você espera e aí tem a pressão do adversário. Então eu acho que são todas situações que o Vélez vai criar para tentar dificultar ao máximo o Flamengo. Porque sabe que, tecnicamente, o time do Flamengo é superior. Não deveria ser assim. Não deveria ser assim. Deveria ser o mínimo de gramado em qualidade, enfim, dos cuidados necessários para que se tenha um bom jogo. Mas é uma artimanha, né? Aí eu pergunto e que está mais acostumado a jogar nesse tipo de gramado. A Conmebol vai fazer alguma coisa? Não vai fazer. Fábio, uma outra coisa, né, que a Dani informou agora. Davi Luiz deve jogar. Isso. Começa o Davi Luiz. Muda o que para o Flamengo? Rafa, só queria primeiro falar que é bacana a gente ver que o Davi Deve tá não, bem, o Davi né? Luiz vai jogar. Joga. Tira o Assim, deve. acho que é bacana a gente só primeiro falar que é legal ele estar bem, né? Porque assustou no jogo anterior, então ele sai no intervalo e tem um mal-estar, aí vem a notícia do problema, né? Da hepatite, aí você não, né, como a gente não é médico, enfim, você não sabe o tempo disso, o que pode acarretar na saúde e na vida, né, esportiva do Davi. Então, assim, rapidamente isso foi resolvido, né, medicado, enfim. Então, ele está com o grupo para participar desse jogo tão importante. O Flamengo, Dani, ele não precisa de jogadores... por exemplo, o Davi não precisaria entrar no sacrifício, essa é a minha opinião. Então, assim, o Davi não está em condições, o Davi pode ser que tenha um novo mal-estar, não se sinta bem para jogar. Eu acho que o Flamengo tem jogadores para suprir essa ausência com qualidade. Aí eu coloco o Fabrício Bruno. Eu acho que ele está entregando, é um jogador regular, que vem numa crescente, desde que chegou no Flamengo tem boas atuações. Então, eu acho que se o Davi tivesse qualquer tipo de problema... o Fabrício Bruno conseguiria ter uma atuação tranquila ao lado do Léo Pereira. Isso pelo que ele vinha apresentando antes, né? Quando o jogo se inicia, já é uma outra história. Mas o Davi em condições, ele se sentindo bem, ele bem condicionado, bem preparado, confiante para participar, tem a experiência. O Davi hoje ele é titular do Flamengo. A zaga titular do Flamengo, na minha opinião, hoje é Davi Luiz e Léo Pereira. Então, você olhando para esse cenário, ele deve atuar. Se ele tiver algum tipo de problema, se for um sacrifício para o Davi Luiz, eu acho que tem jogadores também em condições de atuarem e de uma forma muito segura. Eu acho que é diferente de outras posições. Se ele tivesse alguma coisa com o Arrascaeta, com o Gabigol, enfim, com jogadores do meio para frente, você poderia pensar, bom, não estão em 100% das condições, mas são importantes para esse cenário, né, para um esquema tático, pela qualidade técnica que esses caras têm. Mas o mais importante é vê-lo bem, saber que o Davi está bem, está recuperado e está em condições, tá em condições de participar de um jogo tão importante como esse. É isso. Pedro, antes de voltar para você com a Dani aí... O Pedro e Dani, só queria tirar uma dúvida, Dani. Só rapidinho, assim. Eu estou vendo do seu lado direito, Dani, assim, me chamou a atenção. Tem uma marca de areia aí, né? Isso ele se repete no campo todo, assim? Essa é a minha dúvida. Vocês percebem isso no gramado? Dá para ver? Sim, do seu lado direito, dentro do campo, tem uma... Qual é a marca de areia que você está vendo? É essa aqui? Isso, exato. Isso é essa aqui? Isso, exatamente, Vários, Capita. Então, não, é isso vários. que tá me chamando eu vou até virar de costas aqui para ver se melhorou, mas assim, daqui de perto é muito fácil de perceber onde está pintado de verde. Tem muita areia pintada de verde. E ali dentro daquela área ali atrás, ó, tem 2 buracos muito próximos um do outro. Sim. E esses são relativamente maiores, assim. Então, é o tipo de buraco de torcer tornozelo? Sim. É que eu falo assim, eu perguntei por quê? Porque a gente, às vezes, bem prejudicado. Olha, hoje de manhã a gente estava aqui... Diga. Não, porque eu vi algumas informações, eu vi os programas com vocês, e aí esse negócio, a cor do gramado. Então, isso, se o gramado estiver em condições, ele pode, né? Alguns gramados estão mais verdes, né? Naturalmente, outros não, mas não seria isso que
que o jogo teria um déficit, né? Que você perderia muito com relação. Se você tem um bom gramado, ele não precisa estar necessariamente verde para que a bola role, para que você consiga jogar. Agora, esses complementos de areia, esses buracos que são tapados com areia, porque isso aí ele é momentâneo, né? Então, assim, o primeiro cara que pisar nisso daí, essa areia vai sair e esse buraco vai aparecer. Se isso ele se repete, né, em vários espaços do campo, aí sim a gente vai entender ainda mais as reclamações do Fabinho, da comissão técnica do Flamengo. O Capita está tentando falar o português bem claro para o fã de esporte nos entender. O gramado está esburacado. O gramado está esburacado. Mal cuidado, seco, duro, pelo relato de todo mundo que passeou pelo gramado, trabalha com futebol e conhece aqui. E o que acontece? Para você tentar dar uma tapeada, uma maquiagem, você coloca muita areia nesses buracos. E para não dar aquela diferença de cor, né, a areia mais clara e a grama verde, você pinta essa areia com a cor do gramado, com verde. E aí você passa uma tinta uniforme que fica o gramado, que estava um pouco mais, sabe, com o aspecto queimado, fica verde e esse buraco também fica verde. Lá de cima, na plateia norte alta, onde vai ficar a torcida do Flamengo, talvez olhando agora de longe, você acredita que o gramado está linear, pela cor dele, olhando à distância. Talvez uma captação da imagem do jogo. Mas olhando de perto, e foi o que aconteceu com a delegação do Flamengo, com os responsáveis do staff rubro-negro, você vê que ele está esburacado, você vê que tem uma coisa ali, sabe, tapeando, dando uma maquiada. E aí, complementando o que eu falei ali, brinquei com o Zé... E o mais curioso, né, Pedro, é que no jogo contra o Tadieres, não estava assim. Eles argumentam isso, né, até para explicar. O Zé fala assim... O Zé fala, antigamente era assim, poxa, porque diminuiu o campo, a água era gelada. Não é só antigamente, não. O Flamengo acredita que isso foi uma estratégia pensada do Vélez Sarsfield. Eu não tenho dúvida. A imprensa local diz que foi um pedido do Cacique Medina. Exato. A imprensa local diz isso, eu não tenho essa informação, mas o Flamengo acredita sim em estratégia. Tanto que o clima fica ali um pouco mais, sabe, uma palavra, uma troca de conversa ali um pouco mais ríspida. Na reunião de 11 horas, reunião de operação, reunião oficial antes do jogo, tem a discussão ali do Fabinho Soldado com o representante do Vélez. Por isso, ele questiona, ele argumenta, o Vélez parece que fala num tom meio debochado, até o gramado tá bom. Eles se incomodam e eles falam, eles acreditam hoje internamente nos bastidores do Flamengo que isso foi pensado. Agora aquilo também tem o que ser feito, Dani, em poucas horas, menos de 12 horas para o jogo? Agora não, né? Não. Agora nem a Comebol tem muito o que fazer, torcer, né? Principalmente para que não tenhamos prejuízos fixos para o jogo da volta. Sobre a Comebol, o que acontece? A Comebol estava presente nessa reunião pré-jogo, ela é cobrada e ela terceiriza a resposta ao Vélez. E a partir disso ela se compromete a verificar. Se ela verificar que o Vélez falou uma coisa e outra coisa foi feita, que a condição do gramado realmente não é adequada para a prática, ela pode multar sim o mandante, porque é de responsabilidade do mandante conservar um bom gramado para o espetáculo. Então não é exatamente que nada vai acontecer. A Comebol pode aplicar alguma multa, pode ser alguma medida depois, mas para o jogo... Agora, para o jogo, nada feito. E só para deixar bem claro também, porque circulou uma informação na imprensa argentina que o Cacique Medina teria ordenado que não se irrigasse o campo durante a semana. Isso não é verdade, isso é mentira, porque o campo foi irrigado ontem, o campo foi irrigado hoje mais cedo, o campo vai ser irrigado por regulamento 2 horas antes da bola rolar, 7h30 da noite de Brasília e de Buenos Aires, e ele vai ser irrigado novamente 30 minutos antes da bola rolar, às 9 horas da noite. Então não é exatamente assim, ele mandou não irrigar o campo. Foi irrigado ontem, foi irrigado hoje, vai ser irrigado às 7h30 e vai ser irrigado às 9 da noite. O Flamengo está atento, vai mandar inclusive gente para observar se isso vai ser feito. Há uma preocupação, mas a informação de que não foi irrigado não procede. A gente estava aqui ontem, a gente viu, e a gente vai estar aqui também hoje, ao longo de todo o dia, até amanhã, na super cobertura dos canais o que ESPN. não quer dizer que a grama esteja boa, tá? Vocês que estão vendo a mesa aqui na frente, dá para ver bem a diferença de um lado para o outro. Ali foi pintado, no canto de cá não se pinta porque está fora do campo, né? Sim. Então, assim, a grama tá bem ressecada, apesar de sim ter sido irrigada. Agora, me chamou a atenção o que o Zé falou aí. Eu tenho certeza... Você acha que é estratégia mesmo, Zé? É lógico, Dani. Lógico que é estratégia. Você imagina o prejuízo se o Vélez perde aí do Flamengo de 2-3-0. Para eles, poxa, é um prejuízo maior do que tomar uma multa da Comebol de 10 mil euros, de 10 mil dólares, ou $1.000, ou $2.000, ou 500 cestas básicas. É lógico que eles vão criar esse tipo de situação. E o Flamengo já reagiu, já demonstrou ao Vélez
que ficou incomodado com isso. Então, até a hora do jogo, eu acredito que, quer dizer, até a hora não, na hora do jogo, o Flamengo tem que estar atento aos detalhes em campo, provocações. E aí eu coloco o Gabigol, né? Eu coloco o Rodinei. O Arrascaeta não tem esse perfil, né? Mas esses caras que são visados justamente pela personalidade, precisam ficar atentos para não serem provocados e reagirem de outra forma, né? Para não tomar um cartão. Ah, mas é o Vilmar Rodan. Não importa. Não coloco a mão. É um árbitro muito experiente, né? Mas eu não coloco a mão no fogo. Na América do Sul. Não coloco a mão no fogo por nada. Nada. Na arbitragem, nesse sentido de rivalidade, de clima, eu acho que o Flamengo tem que ficar em cima mesmo para ver se o campo será irrigado, se as outras normas que são pedidas e que estão dentro do regulamento serão cumpridas. Porque é como eu falei, se eu estou lá, eu vou criar situações para ter benefício à minha equipe. Você acha que os caras não vão fazer? Você acha que não vão entregar para o Flamengo um campo, um tapetão assim, bonitinho, lindo, maravilhoso e falar para o Flamengo, joga futebol? Não, eu quero tirar o Flamengo dessa condição. Eu quero fazer o máximo para o Flamengo ter dificuldades para desenvolver o seu jogo, né? E aí eu me coloco nessa coisa. Hoje eu estou cheio de exemplos. Hoje, não, você está demais. Eu estou gostando das analogias que você tem feito de carro. Eu estou gostando muito, Zé. Essa do carro foi muito boa. Eu ia falar que é o lutador de de UFC lutar contra... Inspirado, tem que ser isso aí mesmo, Zé. O lutador de UFC, esse meu filho que gosta, meu filho que deu esse exemplo. É o lutador de UFC para lutar contra o boxe. Contra um lutador de boxe. Por mais conhecimento que ele tenha de todas as artes marciais, de um pouco de boxe, de tudo, quando ele vai jogar, vai lutar no boxe, ele tem dificuldades. É a mesma coisa o Flamengo nesse sentido. O Vélez está trazendo para o campo dele. E o Flamengo vai ter que se adaptar o mais rápido possível para não ser surpreendido. Mas mesmo com tudo isso, com o gramado, com a atmosfera, o Flamengo é favorito, Dani, na minha opinião. Pela qualidade técnica. O Flamengo é um time muito respeitado, né? Então, assim, lógico que eles vão mexer um pouco no gramado, vão querer criar uma atmosfera, né? Para incomodar os jogadores do Flamengo. Você acha que mas dá o pra... Flamengo, ele... Falando assim, se você olhar para o treinador do Vélez, para o Cacique, para os jogadores, para a torcida do Vélez, eles respeitam demais o Flamengo. Esse bom ambiente que o Pedro falou, sabe? É um ambiente tranquilo, o Dorival acalmou os ânimos, o Flamengo vem jogando muito bem, o sistema defensivo foi corrigido, tem o apoio do meio de campo, a qualidade dos jogadores do meio para frente. Tudo isso faz o Flamengo ser respeitado e favorito para esse jogo, Dani. Então, assim, tem muito respeito. Se o Vélez se incomoda com o gramado, se fizeram um buraco, enfim, se vão criar uma atmosfera para o ônibus chegar, tudo isso é porque eles entendem que tem que criar um cenário para tirarem jogadores do conforto, porque o time é muito forte. Então, assim, a gente vê tudo isso, mas depois que a bola rola, esses jogadores do Flamengo, mesmo com as dificuldades do gramado, eles têm condições de fazer um bom jogo. Porque, assim, o jogador ruim, no gramado ruim, ele não vai conseguir ser melhor, né? O gramado pode auxiliá-lo um pouco, mas o bom jogador, ele consegue fazer as correções necessárias. Então, assim, não é um gramado que vai atrapalhar o jogo do Arrascaeta, por exemplo, do Everton Ribeiro, do Gabigol, porque esses caras têm muita qualidade. Eles vão conseguir. Pode ser que não saia aquele passe de primeira que eles estão acostumados, mas que o domínio vai acontecer e ele vai conseguir fazer o mesmo passe, talvez tire um pouco da velocidade, mas o Flamengo sabe jogar também quebrando um pouco isso, com a bola um pouco mais no pé. Então, assim, o Flamengo hoje é um time muito respeitado e ele entra para esse jogo contra o Vélez, mesmo fora de casa, na Argentina, como favorito, porque é um time muito forte e um time forte que vive um momento especial nas mãos do Dorival. E para a gente recordar também, Capita, toda a informação do que cerca esse jogo, dos bastidores, tudo que está acontecendo, é importante trazer. Mas também é importante a gente trazer o histórico que o Flamengo já encarou. O Flamengo finalista de 2021, o jogo lá contra o Palmeiras em Montevidéu, para o Flamengo chegar lá, o Flamengo também encarou gramado ruim quando era mandante em Brasília. Gramado ruim quando era mandante no Maracanã. O Flamengo desse ano também já encarou gramado ruim quando era mandante no Maracanã novamente. Então, assim, não é que está acontecendo aqui algo que nunca foi visto por esse time do Flamengo. Eu tô com o Capita, tem qualidade e tem capacidade para minimizar o prejuízo que o Vélez, segundo diz o Flamengo, tenta impor ao rubro-negro, ao time carioca nesse aspecto. Então, assim, tem muito de... a gente dá o peso exato do que pode ser. Eu tenho para mim que isso não vai resolver o confronto, não vai resolver a parada. O Flamengo segue favorito aqui, o Flamengo ainda tem um jogo em casa, que esteja, tomara, cuidando muito bem do gramado do Maracanã. É um item importante porque você já gerou
uma pequena discussão na reunião de jogo, você já gerou uma preocupação na comissão técnica, você já está observando isso quando você chega ao gramado, você já está atento a isso 2 horas antes para saber se regou ou não. Agora, quando a bola rolar, tem muito mais qualidade do lado do Flamengo. E os argentinos sabem disso, Dani, a gente tem sentido isso por aqui. O Vélez, em nenhum momento, quando a gente fala, brinca, dá palpite, ninguém vira e fala 2-0 Vélez, vamos já. É muito do, vamos tentar, tomara que não resolva hoje. Vélez, vamos né? chegar vivo no Maracanã. Tem muito disso, tem muito respeito. Eles sabem que, apesar de tudo isso, o Flamengo é bem favorito. É isso, é porque quando você fala no nível técnico dos jogadores que estão do lado do Flamengo, é indiscutível, é incomparável. Claro que assim, o Vélez vai tentar, não só aqui, mas na estratégia de jogo também, imagino que anular esse Flamengo para tentar sair daqui pelo menos com um empate, né? Porque se perde o jogo hoje, fica muito difícil a classificação no Maracanã. Mas tem muitos nomes, tem muitos componentes, tem toda uma estratégia montada, um time encaixado. E acho que o Flamengo dessa Libertadores, né? A gente acaba sempre voltando assim na Que Libertadores. sorriso, hein? O que é 2019. Flamengo na Libertadores? É claro. Que sorriso. Tô Lógico, feliz? É lógico que eu tô feliz. Olha a cobertura Não, que a gente tá fazendo. só pra de saber, achei Libertadores. bonito seu sorriso. Eu tô muito Que feliz. bacana. Eu acho que sou tem uma romanizante. coisa também do Pedro. A gente fala Libertadores 2019, Bruno Henrique e Gabriel. A gente fala, chegou numa Libertadores no ano passado. E agora tem o Pedro, que também pode fazer diferença e que está com uma expectativa muito grande pelo próprio futebol. Antes de você falar, o outro Pedro vai falar. Não segura o sorriso, não. Pedro. Então, não, antes do Pedro, o centroavante, o que faz o gol Pedro, falar, né? primeiro detalhe, Não foi o Pedro. tem chamado muito a atenção. Eu fiquei pensando aqui, eu falei, entrou ou não entrou? A gente esperando o Pedro Então, falar. agora ele vai falar o artilheiro do Flamengo, vamos acompanhar. E o que faltava mesmo, que eu queria ter era essa sequência, né, que eu estou tendo agora com o professor Dorival, né, e hoje eu estou podendo, né, jogar jogos importantes, jogos grandes e podendo mostrar o meu valor pelo Flamengo. Então, ritmo de jogo, né, é importantíssimo, né, um jogador ter também, porque não é fácil tu entrar 20, 15 minutos num jogo, né, é diferente de tu estar entrando do início da partida. Fica bem mais fácil ter esse ritmo de jogo, essa sequência. Fico muito feliz, né, com as declarações do Tite, né, isso me motiva ainda mais, com certeza, né, eu trabalho no dia a dia também para isso, para chegar na seleção, para realizar um sonho que é ir para a Copa do Mundo, né, mas isso não pode, né, mudar o que eu venho fazendo, né. O Dorival, né, desde que chegou, ele sempre deixou bem claro que poderia sim jogar, né, eu e o Gabriel juntos, né, por que não, né, porque a gente se entende muito bem, né, eu e o Gabriel ali na frente, não só com ele, mas com o Arrasca, com o Ribeiro, todos que jogam ali se entendem bem. Então o Dorival teve, né, essa sabedoria de encaixar, né, nós dois ali no ataque, né, e tem dado certo, a gente tem mostrado, né, que a gente pode sim jogar juntos, né, e essa união também, não só com o Gabriel, mas de todo o grupo, tem feito toda a diferença, né, então a gente vai procurar sempre ajudar o Flamengo da melhor forma. Falo que a cada dia eu realizo um sonho, né, de estar aqui no Flamengo, um clube que eu sempre sonhei em jogar, um clube do meu coração, né, que eu ia para o Maracanã ver jogos e hoje podendo vestir essa camisa numa Libertadores, numa semifinal, é gratificante demais para mim. Olha, tá aí, ó. O Rafael Prates, pode ser a Libertadores do Pedro? Ou esse time, ele tem um coletivo mais forte hoje e você vê o conjunto fazendo diferença, né? Em determinado momento a gente criticou que o Flamengo era na individualidade. Talvez agora esteja se modificando, mas pode ser a Libertadores dele? Pode ser, Dani. E uma coisa me parece que não apaga a outra. Pode ser a Libertadores do Pedro e do time também coletivamente, porque o time coletivamente crescendo, para o Pedro é ótimo, né? O Pedro é muito beneficiado pelo momento do Flamengo, né? É o mérito do Dorival Júnior, que o colocou para jogar, e é o mérito como o Flamengo tem encontrado o Pedro nos jogos. Como o Pedro entendeu que não adianta muitas vezes ficar ali como o 9 para fazer o gol, e o Pedro tem jogado abrindo espaço para os companheiros, é um Pedro que já deu passes para gols, até em jogos em que ele não fez gol, mas outros fizeram. Acho que as coisas se misturam também, né? Então pode ser a Libertadores do Pedro sim, ou não pode ser, Fábio? Pode ser, assim, é o camisa 9 do Flamengo, é o cara que tem a última bola nos pés, ou na cabeça, enfim. Mas eu acho que coletivamente o Flamengo é bem diferente de anos anteriores. A gente falava muito sobre isso, né? O Flamengo decide os jogos na questão individual. Tem falhas, né? Muita gente apontava, o Flamengo é muito forte com o Bruno Henrique, com o Everton Ribeiro, com a Arrascaeta, com o Gabigol, mas defensivamente tem problemas. Nas mãos do Dorival,
Isso tudo foi corrigido. Então, o Flamengo hoje tem um sistema defensivo sólido, tem um meio de campo de marcação forte com o Thiago Maia, com o João Gomes, e aí de criação, né, a partir desses homens para frente. Então, assim, pode ser uma Libertadores especial para o Pedro, está sendo uma Libertadores especial para o Arrascaeta, porque ele realmente é um protagonista desse time na criação das jogadas, e coletivamente é um Flamengo muito forte e o Dorival tem muita participação nisso. O Pedro hoje é o homem de referência. Né? Muito pela nova participação do Gabigol, então o Gabigol entendeu que ele tem que participar um pouco mais desse jogo coletivo, é por isso que é tão bacana, né? O Gabigol entendeu que coletivamente ele tinha que funcionar de uma outra forma para que o Flamengo jogasse melhor e que o Pedro tivesse essa oportunidade de ficar um pouco mais centralizado. Então, está sendo uma Libertadores especial para alguns jogadores, mas eu volto a pontuar que coletivamente esse Flamengo é ainda mais forte do que de Flamengos que a gente via anteriormente. Principalmente por esse sistema defensivo mais consolidado e mais sólido. Zé, antes de também te ouvir em relação ao Pedro, ao momento do Flamengo, o momento do Pedro, que falou que está em Copa do Mundo, na entrevista que a gente acompanhou, né? Porque ele é um nome que o Tite elogia diariamente, a característica dele chama a atenção do Tite, pode aparecer entre os 26 da Copa. Só uma informação importante sobre o Palmeiras. O Palmeiras divulgou há instantes que o meia Rafael Veiga passou por exames de imagem, teve constatado uma entorse no tornozelo direito e já iniciou o tratamento. E aí o Palmeiras não falou em prazo, talvez a gravidade dessa entorse no tornozelo, mas o fato é que o Veiga já começou o tratamento e é dúvida para a semana que vem contra o Atlético Paranaense. Ele joga, né, Zé? Aquela botinha. Então se joga, doutor Zé Elias e doutor Fábio Luciano. Aquela botinha, né? Para fazer o A gente já teve vários entorces, né, Zé? A gente continua tendo. Todo dia, né? Tem um entorse. Levanta da cama, meu Deus, meu joelho, meu tornozelo. Dói tudo, não tem jeito. Não, mas eu acho que deve ir pro jogo. Deve ir pro jogo. Zé, Pedro hoje contra o Vélez e o momento que ele atravessa, falando até em Copa do Mundo também. Eu acho que ele está certo. Eu acho que o Pedro está certo, porque primeiro que ele demorou demais para receber essa sequência. Né? Foi prejudicado pelo próprio Flamengo em relação a não ir às Olimpíadas. Né? Eu acho que nesse sentido o Flamengo acabou prejudicando um pouco o jogador, pensou nele, tem todo o direito em relação a isso, mas fazendo uma projeção e aí por aquilo que aconteceu na pós-negativa do Pedro em relação às Olimpíadas. Mas agora, tem sequência, a bola chega, está marcando gols, vive um momento fantástico. O treinador da seleção brasileira fala, eu preciso de um jogador com essa característica. É um 9 que eu não tenho. É um 9 que eu não tenho. Tem que aproveitar isso. Tem que aproveitar e quanto mais jogar, mais oportunidades. Aquela história que nós falamos aqui sempre sobre o seu Sormani, né? Fala sempre sobre Rony e Pedro, né? E é uma discussão que o Pedro tem com o seu Sormani, que o seu Sormani fala sobre o Rony e o Pedro fala o seguinte, né? O nosso Pedro Ivo, né? Pedro Ivo. Pedro Ivo fala assim, o Pedro precisa de uma oportunidade para marcar o gol. Às vezes o Rony precisa de 2, às vezes precisa de 3. Essa é a diferença, às vezes, de posicionamento, de funções que se exigem dentro de campo. Mas o Pedro, dentro dessa característica, eu acho que ele não vou dizer que ele é único no Brasil, mas eles são poucos, né? Ele é diferente nessa posição. E assim, a vinda do Paulo Souza foi ruim para uns. Só resultado, tal. Mas eu acho que para o Pedro foi interessante num aspecto. Hoje o Pedro não é mais aquele cara que fica esperando a bola chegar na área. Alguém, entre aspas, incomodou o Pedro, né, Zé? O Pedro não é mais. Enfim. O Pedro não é mais esse cara que ficava na área esperando. Ele está saindo para os lados do campo. No jogo contra o Corinthians ele saiu para os lados. Ele também participa das jogadas ativamente. Ele serve como referência, por exemplo, precisa de alguém para chutar, ele chama a bola lá no meio campo e segura. Coisa que antigamente, não que nós não víamos o Pedro fazer, ele até fazia, mas não com a frequência que está fazendo agora. E isso é importantíssimo, porque se aproxima demais de jogadores modernos, né, que se joga o futebol, que se joga hoje, da participação efetiva a todo instante. E o Pedro tem bola para isso, eu tenho certeza que tem que aproveitar. Aquela história de novo, né, do exemplo, né? Mas assim, das analogias, Zé. Qual vai ser agora? Já teve na luta do carro, qual que é a próxima aí, Zé? Capricha aí, Zé. Não, capricha. Se você tem algo novo, leva. Porque esse algo novo pode te dar alguma coisa que lá na frente você vai entender. Imprevisível, talvez, uma coisa que você não... Eu acho que o Pedro é esse algo novo na seleção brasileira, que pode realmente fazer diferença. É isso. Dani, tem chamado muito a atenção e o Fã de Esporte participa sempre conosco no F90. Olha aí. Que muita gente comenta o seguinte, olha, na TV parece que a Dani está de laranja hoje, mas pessoalmente está de vermelho. Eu nunca tinha visto uma explicação como essa,
Porque a Mas eu imagem estou. geralmente que a gente tem, né? É a imagem que a gente imagina que todo mundo tá vendo. Posso atestar isso. É lá, e o Pedro tá confirmando. É vermelho, é preto, é rubro-negro, segunda, terça e quarta. Tudo bem, cada um usa a roupa que quiser, né, Zé? Mas chama atenção. eu tô de vermelho e preto. A repetição das cores, né, o Pedro Ivo Almeida? Rojo. Rojo. Está de rojo. Está de rojo. Rojo e branco. Não é? Tô maluco? Olha, eu vou falar um negócio pra vocês. Quem tem amigo igual vocês não precisa de inimigo, Se você não. fosse malandro, Eu você tô falava, de ó, isso aqui é laranja vermelho. e branco. Achava que era laranja. Pior que na televisão tá arriscado da mesma. Então é rojo. Eu estou de É rojo. laranja Vermelho e branco. Não tem nada de vermelho e Vermelho e preto branco aqui. é bom, hein? O placar do jogo. Que horas são? Tem tempo ainda, vou pensar mais um pouco. Desde segunda-feira me enrolando o placar do jogo. Hashtag F90BR. Qual vai ser o placar de Vélez e Flamengo hoje à noite? O intervalo é rapidinho. Na volta, todo mundo vai ter que falar um placar aqui, porque a gente vem só pra passar vergonha. Ih, a azia atrapalhou a diversão? Chegou o Enotônica. Rápido contra a azia. Começa a atuar em 6 segundos. Novo Enotônica. Por essa a azia não esperava. A vida é cheia de motivos para fazer um seguro de vida. E a Prudential é especialista em todos. Para todos os motivos, Prudential. Na Conmebol Libertadores, o maior estádio do mundo é o Barco Amstel. Copo pra todo mundo? Bem-vindo ao maior estádio do mundo. Beba com moderação. Um mundo de entretenimento e esporte sempre com você. Aposte na sua emoção. Na Betano.tv, o jogo começa agora. O tri se aproxima. E quarta, 3 palavras vão ecoar na voz de milhões por todo o Brasil. Raça, amor, paixão. Agora é pra fazer tremer. É pra eliminar o último argentino e voltar à final da Libertadores. Vélez e Flamengo, 9h15 da noite, ao vivo. Assista a semifinal da Libertadores no Star Plus. No sé en qué sentido diferente, pero todos los equipos acá en Brasil son muy fuertes. Cada partido que nos toca jugar tenemos que dar el máximo. Tenemos un gran equipo, tenemos la suerte también de tener una hinchada tan buena como la que tiene Flamengo. Entonces eso nos ayuda mucho, pero los partidos son muy difíciles acá en Brasil, más que en Europa, que estuve en los equipos como Bayern, Barcelona, Juventus, que siempre tienen mucha diferencia con los demás. Essa bola aí, saúde, Pedro Ivo. Eu não vou nem pegar, eu vou só tocar ela aí pro estúdio, ó, porque temos 2 especialistas, né, em Europa e em Brasil. Então me digam vocês se concordam com Arturo Vidal. Fica à vontade, Zé. Primeiro os mais velhos. Não, pode ir, você é mais velho. Não, os mais velhos, então tem que tirar para o ímpar aí, né, Zé? Não, aí é uma questão de... Aí causa dúvida. Não, o Fábio é 48. O Fábio é mais velho. Pode ir, Zé. Não, eu assim, Vai lá, Zé. eu discordo um pouco do
do Vidal. O Zé tá mais velho fisicamente, hein? Sim. O quê? O quê? O quê? Não, eu discordo um pouco do Vidal. O Vidal também destacou aí, né, Zé, que ele considera que a diferença dos grandes ou de quem disputa o título na Europa em alguns campeonatos para os médios ou pequenos ou os mais fracos, a diferença é maior. Né? Quando ele falou de Europa e Brasil. Eu vejo mais o seguinte, na questão de mobilidade, né, de logística, essa dificuldade na Europa você não encontra. É muito diferente. E assim, o Flamengo tem um time bom, tem um elenco bom, tem um elenco bom. Mas se você comparar os elencos por onde ele passou, por exemplo, o Bayern de Munique com os outros times da Bundesliga, a diferença é muito grande. A diferença é muito grande. Né? Se você pegar, por exemplo, Inter de Milão, a diferença é muito grande. Né? E o que acontece? Lá você tem uma mentalidade seguinte, não sei se o Fábio escutou isso, mas eu escutei. Eu joguei na Inter de Milão. Quando eu fui para o Bolonha, o presidente do Bolonha falou o seguinte: se nós ficarmos entre sexto e 10º colocado, tá beleza para a gente. Tá ótimo. Aqui no Brasil não tem. Não tem isso. Aqui no Brasil, o último time luta para salvar. E aqui tem muito clube grande, né, Zé? O clube grande ele não vai aceitar que ele vai ser 10º. Essa diferença está aumentando, né, Rafa? Essa diferença está aumentando. Então, assim, tem alguns aspectos que te ajudam em determinadas circunstâncias a transformar esse time, o Campeonato Brasileiro difícil. Eu acho o Campeonato Brasileiro um dos mais difíceis, se não o mais difícil do mundo. Né? Mas eu não vejo da forma como ele colocou ali. Né? Eu vejo outras coisas. Porque, assim, o que envolve aqui? Você joga contra o Internacional hoje, aí você vai jogar depois contra o Palmeiras. Isso. Aí você sai do jogo do Palmeiras, você vai jogar contra o Flamengo no Rio. Né? Isso em outros países não tem. Não existe. E a dificuldade de calendário. Né? Eu acho que, nesse caso, você acaba tendo essa dificuldade maior aqui. Mas eu vejo os times por onde passou e a cultura europeia é um pouco diferente da do Brasil em relação a isso. Nesse aspecto, mas eu concordo com ele das dificuldades. E aí, Fábio? Rafael, assim, eu não vou entrar nessa discussão do Flamengo na Champions, né? Isso é muito para mim. A gente ficou esperando você entrar exatamente Não, eu não vou entrar nisso. Eu acho que essa distância, ela está aumentando. Eu acho que o Flamengo, assim, as contratações que o Flamengo vem fazendo, a estrutura, isso vem distanciando o Flamengo de muitas equipes. Eu não falo das maiores. Eu acho que o Palmeiras tem um belo elenco. Uma diferença que o Brasil dificilmente teve também, né, Fábio? Isso. Essa diferença. Eu acho que antes, alguns anos anteriores, você falava assim, é difícil você jogar contra o